noite, pessoal, tudo bem? Pode pedir para participar ali, Eduardo, faz favor. Boa noite. Olá, boa Tudo bem? noite. Tranquilo. Bom, tranquilo. Você consegue ver também as imagens a imagem que eu compartilhei aparece para você também, né? Parece. Tá, muito legal. A gente aguarda uns minutinhos aí, esperamos a nossa audiência entrar. Sim. Aliás, agora sumiu. Eu Vou entrar de apareço? novo, então. Tá, Não. tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, boa noite. A gente vai ter mais uma live hoje, organizada pela Associação Empresarial de Rio do Sul. A gente está numa sequência aí de algumas lives, alguns webinários gratuitos, trazendo conteúdo, trazendo ferramentas, né? Para que a gente possa, como a gente sempre fez, auxiliar os nossos associados, comunidade em geral, a buscarem novas oportunidades, vencer novos desafios a nível de mercado, né? O Eduardo já vai entrar conosco aí. Agora sim? Agora sim. Tranquilo. Bacana. Daí, conforme a gente for evoluindo na conversa, depois você vai me dando os toques e eu troco as Sim, imagens. Conforme sim. o pessoal está chegando. Nós vamos repetir isso lá no final, mas para o pessoal que já está online com a gente, todas essas lives elas viram vídeos no nosso YouTube depois, tá? Então, o pessoal que está aqui com a gente, gostou, lembrou de alguém que deveria ter assistido e não assistiu, é só acessar lá no YouTube a CIRS, Associação Empresarial de Rio do Sul, e todas essas lives amanhã mesmo já viram vídeos e ficam lá para consultas posteriores. O núcleo de jovens da associação está assistindo também. Hoje o conteúdo vai ser o conteúdo da reunião deles. Então, Yeah. vai Bacana. ficar, vai ficar bem, bem legal. Tô por ti, eu tô sem o horário aí. Você Tranquilo, nos dá o start aí. tranquilo. No meu cronômetro aqui temos 1 minuto para ser Caxias e começar exatamente às Tá bom. 19. Andréia, Patrícia. Andréia, dá um toque para nós só se está o áudio, se está tudo certo. Dá um okzinho para nós aí que nós já vamos iniciar. Faz favor. Beleza.
Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel, eu sou gestor de inovação da Associação Empresarial aqui no Rio do Sul. A gente vem fazendo um trabalho em prol aos nossos associados, à comunidade, enfim, um deles é de trazer conteúdo, né? Trazer capacitação, fortalecer ainda mais o que os nossos associados e comunidade já vem fazendo, que é buscar novas oportunidades, como a gente sempre comenta, nos desafios que a gente se reinventa para melhor, né? E hoje a gente vai conversar com o Eduardo Schroeder, que é nosso presidente da associação, e a gente vai conhecer um pouco sobre o modelo de gestão da Mercedes-Benz. Então é algo bem interessante, algo que nas suas devidas proporções pode ser aplicado em vários negócios. E vai ficar um bate-papo bem interessante. Eu vou monitorar aqui as perguntas de vocês, enfim, depois a gente vai fazendo um bate-bola. Pode ser, Eduardo, estou curtindo. Vamos lá. Boa noite a quem entrou aqui nessa live. É uma honra poder falar um pouco do que a gente tem junto com a fábrica, com a Mercedes-Benz. É um programa já de 15 anos, então já bem maduro. Alguns detalhes, por compliance, eu não posso abrir, né, nos pormenores, né, mas vocês vão ter, eu acredito, um bom resumo de como vocês podem usufruir, obter isso e implantar também nas suas empresas, né? A gente montou um material, eu e o Gabriel, então a gente vai falar um pouco do histórico, de como isso iniciou, os objetivos desse programa, como ele é o programa, o que são filtros, o que necessita para participar, como é o modelo de gestão, os indicadores e a evolução desses 15 anos do programa, né? Então o Gabriel vai acompanhando aí um pouco do histórico. Esse Dealer Standard que está mais à esquerda aí de vocês é um programa que existe no mundo inteiro e de todas as marcas, né? Eles avaliam basicamente as instalações, as estruturas, a operação da concessão. Isso é medido todo ano, isso existe até hoje. A maioria das montadoras não fala muito sobre isso, que é mais para eles acompanharem, monitorarem as suas redes pelo mundo todo, né? Ali dá uma avaliação de 95. Então, isso eles faziam no passado. Naquele momento ali nós éramos a segunda na região sul e a quarta concessionária colocada no Brasil, né? Em 97 tem um outro programa que chama o CSI, que é a satisfação do cliente, né? Customer Satisfaction Index. Nós fomos eleitos a 23ª, se não me engano, no Brasil. E a FenaBrave, que é a entidade que congrega, então, todas as marcas, também tinha um programa que chama Concessionária do Ano. Em 97 foi a Chevrolet Automóveis de Curitiba, a vencedora. 98 fomos nós, na região sul e no Brasil, um prêmio único, anual. Em 99, se eu não estou enganado, foi uma Fiat de Recife. E a fábrica tinha todos esses e vários outros ainda programas. Ela condensou num pacote só. Em 2004 ela apresentou o Star Class, onde ela unificou vários programas de vendas, de pós-venda, de administração, de gestão, financeiro, e criou um pacote completo chamado Star Class. Na época, a diretora era Tânia Silvestre. A Tânia hoje é a gestora da Jeep no Brasil, a diretora da Jeep. Então ela trabalhou na Multibras, na Brastemp, aquelas campanhas, isso não é uma Brastemp, é da época dela, de lá, uma pessoa que estruturou todo esse programa com a equipe dela, um programa muito valioso. Vamos adiante ali, Gabriel. O objetivo, então, desse material era aumentar a sustentabilidade, né, os resultados aí da rede, da marca Mercedes, a gestão de indicadores,
essa melhoria contínua. Cada ano o programa ele muda, tem alterações, então ela vai apertando o parafuso e vai montando outros pacotes, outros módulos, outros filtros, e sempre a régua vai subindo. Então os padrões vão se elevando a cada ano, né? Isso é um trabalho que ela, como eu falei, 15 anos, então mudou bastante a marca, a estrutura da rede Mercedes nesses últimos anos aí. Vamos adiante. Esse é o rascunho do programa. Então, para vocês terem uma ideia, ele funciona com filtros, são auditorias que a gente recebe constantemente, e que a base dos filtros é o dealer standard que eu apresentei lá no início, né? Então, assim, se está pintado, se não tem vidro quebrado, se o piso não tem algum problema, se não tem rachadura, trinca, as mesas, cadeiras, as instalações, lâmpadas, é um checklist intenso aí, estruturas de identidade corporativa, treinamento, ferramental, veículo de teste, uma listagem grande. Depois a gente detalha um pouco isso. Isso é um filtro para você entrar para participar. E até aí não é só uma condição mínima, né? Então, e aí foi um trabalho que aconteceu, foi apresentado para nós em 2004. Naquela época ainda era conselheiro na associação lá em São Paulo. Depois cheguei a ser vice-presidente lá. Mas a gente acompanhou muito esse início, a estruturação desse programa. Então, quando foi apresentado para nós, e ela é a montadora, é o poder concedente, ela nos concede trabalhar numa região mediante um contrato. Então, por isso é uma concessionária, porque ela concedeu, né, mediante um contrato, esse trabalho. E naquele momento eu mesmo me manifestei dizendo, o diretor de vendas é hoje o presidente, o Philipp Schimmer. Eu falei, Philipp, eu acho que tem que começar isso logo, não dá para esperar muito. Que a fábrica queria começar, dar um ano de prazo para a rede se adequar e começar o programa em 2006. E eles mostraram fotos da rede, de identidade, das estruturas, e aí foi apavorante. Foi apavorante. E ele falou, eu não posso, eu preciso dar um ano para a rede, sabendo já como é o programa, ela se estruturar, e a gente começa em 2006. Tá bom. Então, houve eles foram bonzinhos, eu acredito, com a rede, porque eles deram um ano sabendo que a gente tem contrato de concessão e tem regras a cumprir, né? E aí, participando do programa, então ele é dividido hoje tem esse desenho a parte de clientes, são 30 pontos de operação, e performance, outros 30, então totaliza ali 100 pontos. Esses são, a gente chama indicadores quantitativos, vão até 100. Pode ter pontos bônus e tem demérito. Pode vir um momento, passa alguém da fábrica aqui, não está a bandeira de identificação, ou tem alguma coisa, o cara pode dar uma canetada aí, né? Dar um demérito. Mas isso hoje já está muito bem mais estruturado pela rede no Brasil todo. Hoje os deméritos são mais de indicadores, de estrutura, de penalização por alguma falha, algum critério aí, né? E no final tem a certificação. Então tem pode ter não classificado, se entrar no programa e não ser classificado, porque tem pontuações mínimas, e ser bronze, prata, ouro, e o melhor é o diamante, que tem uns 8, 10 anos talvez. Esse é o esqueleto do programa, ele é montado dessa forma. Vamos adiante ali, Gabriel. Então aí estão os filtros. Então, para início, para participar,
dessa forma. São filtros gerais de indicadores de fidelidade de peças, de identidade corporativa, das estruturas. São ali 17 itens, né? Aí vem o dealer standard que eu comentei lá no início. Então aí sim, identidade corporativa, indicadores, piso, cores, tamanho de cartão de visita, padrão da nota fiscal, tamanho de envelope, todo o material de propaganda precisa estar dentro de regras de identidade visual, né? O cuidado da marca, ela sempre tem esse cuidado muito extremo, assim, de cuidar. Não pode usar cores, o tamanho da fonte. A fonte é uma fonte que é dela, é uma fonte corporativa dela, né? Então, o trabalho, o cuidado tem uma estrutura na fábrica, tem outra estrutura na Alemanha que fica só cuidando disso pelo mundo inteiro, né? Nessa identidade corporativa, instalações aí são 86 itens, é um outro checklist também. Então, todas essas conferências de instalação, basicamente, né? Filtros específicos são para estruturas onde cidades maiores, por exemplo, tem os centros especializados de ônibus, a gente chama Center Bus, e o negócio de vans, para entender, né? Tem caminhões, ônibus e vans. Estão falando de veículos comerciais, né? Não estou falando de automóveis. O mesmo Star Class existe para automóveis também. O Star Class hoje tem basicamente na América Latina toda aqui esse conceito, né? A Alemanha é um pouco diferente, porque lá tem concessionárias que são da marca, né? A concessão é da montadora. Esses filtros específicos, então, tem em ônibus, Center Bus, que a gente chama, em vans, é o especializado, pleno, que somos nós, e o Van Center, que são basicamente as capitais. As capitais, então, tem o Center Bus e a Van Center. Tem filtros ouro, então, como eu falei, ela vai subindo a régua, né? E vai alterando os critérios, a pontuação e os detalhes de cada operação. Então, você pode ter uma pontuação extrema, mas falhar em algum critério, algum detalhe, e aí deixa de ser ouro e vira prata, que já aconteceu com a gente também. E o filtro diamante, então, são as maiores pontuações, o cronograma de treinamento de todos os colaboradores, as instalações, a fachada nova, que alterou aí, nos últimos 5 anos, basicamente alterou umas 2 vezes aí, a fachada, os padrões da marca mudaram. Vamos adiante. Legal. Só aproveitando esse ponto, Vamos lá. O Éder deixou uma pergunta ali interessante. Se é obrigatório para a concessionária, né? Tipo, ela pode escolher, quero participar desse programa de avaliação ou não. E qual que é a diferença? Se é que tem diferença de benefício, se eu sou bronze, se eu sou prata? Ele pode escolher não participar, mas vai receber uma carta. Durante um tempo ele pode escolher isso, mas ela vai pressionando, ela vai empurrando, porque ela entende que isso valoriza muito a marca, né? O paralelo, boa pergunta do Éder, é bom me explicar, isso acabou passando. Era muito diferente, um cliente da nossa região sul, por exemplo, sair com o caminhão, transporte, né, rodoviário, aí, fazer entrega pelo Brasil todo e ser atendido numa outra concessionária em outro lugar. Então, os critérios de identidade visual do cliente, aonde é a área de peças, como é que ele é atendido na oficina, como preenche a ordem de serviço, todo o processo de pedido na fábrica, atendimento desse cliente, a entrega técnica, tudo isso tem um roteiro, tem um cronograma. Porque cada um fazia de um jeito, e cada um usava a identidade de um jeito, os padrões, os processos eram completamente diferentes pela rede toda. Então, esse foi a base, principalmente
para adequar toda a rede. Fazendo um paralelo, e não usando o nome, mas é a mesma coisa de entrar naquele banco que tem a cor laranja, entrar numa concessionária Mercedes e saber que lá vai ser atendido exatamente da mesma forma como ele é atendido em qualquer outro lugar. Ela precisou alinhar todos esses processos, tanto pela rede como um todo, como também na fábrica. Porque processo de garantia, como é feito o processo de garantia, com os manuais de garantias, tudo isso está dentro desse programa. É intenso, assim, são pastas, né? Aqueles módulos que eu falei antes, cada um é uma pasta grande, tem acho que mais de 20 pastas, todos os processos descritos, passo a passo, exemplos. Então, no primeiro semestre ela presta essa consultoria, no segundo semestre sempre vem a auditoria, né? Sobre a certificação, sim, aí foi a negociação. Nossa, ela tirou algumas bonificações e utilizou isso que ela nos tirou, ela então bonifica nesse programa. Então, a concessionário é bonificado bronze, recebe um pedacinho, o prata um pouco mais, o ouro é o valor total da bonificação. De um modo geral, no mundo inteiro isso funciona assim hoje, né? A gente vive de bonificações, então fazer parte de um programa desse, ser certificado, ajuda muito no resultado, né? Essa é a resposta. Bem legal. Isso é nítido, assim, né, Eduardo? A gente vê isso também em outros ramos, né, em outros segmentos, gastronômico, vestuário. Tem, inclusive, marcas de vestuário, por exemplo, que você entra numa loja num outro país, isso, mas a composição da loja é a mesma. Tu se acha como se estivesse na tua cidade. Porque tu sabe que lá do produto A tem o produto B, porque é assim no mundo todo. E isso causa uma segurança, um sentimento muito expressivo, né? Isso é ver valor e não ver preço, né? Exato. Então, no final, essa é uma matriz, para variar, tem um gráfico junto, né? Então, na linha horizontal aí são os indicadores qualitativos, que são, depende do ano, né? Às vezes vale 300 pontos, 500 pontos, 1000 pontos, que são todos os processos. Ela audita todo o processo, que é evidência, né? Como é que você tá, análise de mercado, treinamento, toda a parte de vendas, pós-venda, administrativo, acordo de metas com cada funcionário, gestão ambiental, entrega técnica, demonstração de produto, contratos de manutenção, flipboard, todos os programas têm um processo que é descrito como é para fazer e tem que treinar toda a equipe. E na vertical, os indicadores, então, quantitativos, aí são basicamente indicadores comerciais, que estão naquela matriz lá no início, lá de satisfação do cliente, de operação e performance, né? Valem 100 pontos. E aí pode ficar retido no filtro, pode participar do programa e não ser classificado, os bronze, prata e a certificação ouro. E aí cada ano, essa égua, como eu falei, vai subindo, tem pontuação mínimas para cada módulo, para cada etapa do programa, você vai passando, vai ganhando pontos, e os processos em si são auditados. Hoje, até a gente passou, faz umas 2 semanas aí pela consultoria, então, onde tem alguma não conformidade, né, ele dá um prazo para adequar, dependendo, ele pede um relatório, uma foto, algo que comprove, e aí a gente se prepara para as auditorias. A gente já está mais escolado, então hoje já passa de uma forma mais tranquila. Vamos adiante. Aí então estão os detalhes que eu falei antes, perdão. Então, toda a gestão de vendas, como é feita?
qual é o tamanho do potencial, né, o potencial da nossa região, quais são os municípios, quantos vendedores tem, quantos clientes tem, quantos clientes estão cadastrados como super quente, quente, morno, frio, que estão no bolsão. A gente monitora cada município para cada segmento de produto, como a gente vai atuar em cada município, né? Qual a cobertura que a gente tem em cada da nossa região. Os municípios de melhor desempenho, baixo desempenho, qual força-tarefa a gente vai fazer em cada município desse, quais perfis de clientes a gente também, né, monitora. Área de peças, toda a gestão de estoque, também a mesma parte comercial em peças, a mesma coisa também em oficina, toda a parte interna e a parte externa ao mercado e ao cliente, né, que é o terceiro ali, atendimento e a satisfação do cliente. Basicamente todas as ordens de serviço e atendimentos e notas vão a uma outra empresa, ela liga, faz uma seleção, liga para vários clientes, pergunta, faz uma listagem de perguntas e ele vai dando notas, né, que é o NPS, aí, a satisfação do cliente. Gestão ambiental, gestão de pessoas, como eu falei antes, todos têm um acordo de metas, são 9 metas, metas corporativas da empresa, da área, do departamento, 3 metas que são dele, da função de cada um, e outras 3 são de habilidades pessoais aí para melhoria. Compliance, entrega técnica, contratos de manutenção, flipboard, são vários pastas que eu falei, são módulos, onde ela vai avançando, né, por tecnologia e vai inserindo isso dentro do programa. Parte de demonstração de produto e truque teste aí. Esses são os módulos. Cada módulo desse tem uma pontuação mínima, detalhes de o que precisa ser feito. Ela dá mais peso em algum módulo desse, algum indicador desse para um ano, conforme está o mercado, né, a necessidade de atuar dela também. Para cada segmento nós temos, para ter uma ideia, em caminhões hoje a gente tem os caminhões leves, médios, semi-pesado, fora de estrada e os rodoviários. Então, cada segmento desse, para cada município, para cada tipo de cliente, não dá para gastar muita munição. Então, quando for fazer uma ação específica, tem que entender para onde vai fazer, para qual município, não dá para fazer uma reunião e dizer assim, a gente precisa vender mais. Isso a gente sabe, eu sei. Mas vender mais para onde? Para quem? De que forma? Como a gente vai chegar até lá? É tudo estruturado de uma forma a ser mais eficaz, né, nessa ação aí, né? Deixa eu ver algumas anotações que eu fiz aqui. Importante lembrar, isso aqui é válido, né? Então, imagina pela montadora agora fazer todo esse processo no Brasil inteiro, né? São 200 pontos de atendimentos aí, é a maior rede que a gente tem. E estruturar isso, né? Treinar, nós estamos basicamente aí 2.000 vendedores, a área de vendas, em torno de 7.000, a área de pós-venda, mais áreas de administrativa, apoio, nós estamos falando mais de 10.000 pessoas. Como é que você fazer esse processo de mudança cultural em mais de 10.000 pessoas? Lógico que muitos a gente perdeu amigos no caminho, mudanças, né? A rede toda passou por essa mudança aí, mas é algo muito intenso, é uma mudança cultural. Isso, a gente está com 15 anos, hoje já tem uma estrutura, um processo bem mais alinhado, bem mais adequado do que tinha no início, que deu aqueles sustos com as fotos e instalações que a gente tinha pelo Brasil. Muitas vezes clientes nossos aqui da região, talvez até alguns conheçam aí, era comum eles ligarem para nós e dizer, pô, por favor, liga aqui na concessionária tal que o pessoal não quer me atender, está bem difícil. Então, como a gente conhece muita gente hoje da rede, então
esse processo precisou ser adequado, né? Eu lembrei de um outro, que é o 24 horas, né? Nós temos tempo e prazo para atender qualquer veículo que pare aí na nossa região. São também 12 anos, eu não lembro agora, são quase desse período ou até mais, que é a melhor central de atendimento ao cliente do Brasil, de todas as marcas. Então, são estruturas pesadas, muita gente trabalhando para o Brasil não parar, né? A gente sabe que com o caminhão o Brasil para, né? E assim ela conseguiu valorizar muito mais a marca, o nome no mercado aí, né? A gente passou rapidinho por uma outra marca que deixou o Brasil, né? Essa operação de caminhões também, de veículos comerciais. A gente sabe, né, que foi a Ford, e a gente sabe o quanto a rede sentiu e o passivo que isso ficou aí. Estão se adequando, estão em diálogo, né? Mas não vale aqui, não é essa discussão hoje, né? Vamos adiante aí. O Ricieri comentou que ele, enquanto cliente, ele é muito perceptível o diferencial que todo esse trabalho causa, né? Quando você vira cliente de uma empresa, indiferente de qual é o segmento, mas que existe processo, que existem indicadores, que existe acompanhamento. Ele até colocou algo aqui que eu achei bem interessante. Adoro a tese do Eduardo, que uma análise precisa caber em um A4. E é bem isso, né? Enquanto você falava da robustez do processo, eu estava pensando também sobre até um segmento que eu estou um pouco mais próximo, de negócios novos, startups, enfim. Indiferente se eu tenho uma bicicleta ou se eu tenho um caminhão. Se eu não fizer manutenção, em algum momento eu vou ficar na mão. E com isso é negócios, né? Se eu tenho uma loja muito pequena ou se eu tenho uma Mercedes, uma concessionária, uma rede, aquela tese de o que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar, né? Eu sou engenheiro de formação, então para mim é mais, talvez fácil, são sistemas, né? Os sistemas têm muitas variáveis, a gente precisa controlar essas variáveis. Aqui vai talvez umas dicas aí. A minha equipe, que eu sei que tem muitos aqui me assistindo, eles sabem, a gente tem muito controle, né? E quando eu entrei na empresa, a pedido do meu pai, ele falou, eu preciso de ajuda, que a gente estava no início da estruturação, que é aquele primeiro slide, aqueles indicadores, a gente já vinha com uma cultura, uma estrutura bem montada, mas tinha que justamente ter processos mais bem claros e definidos. A gente se estruturou isso muito, foi montando isso ao longo do tempo. E quando começou o Star Class, lá em 2006, ele avisou em 2004 que ele ia começar, deixou a turma se preparar em 2005. Quando começou 2006, nós estávamos prontos. E isso, no primeiro ano, eu vou chutar agora, eu não sei se teve muito mais que 30 concessionárias premiadas, ouro, muito pouco, né? Depois ao longo foi subindo. Então o que o Ricieri comenta é que a turma aqui sabe, a gente tem muita folha 4, mas uma análise geral a gente tem que medir, né? Gerenciar e medir. Então põe numa folha aí o que são os principais indicadores e olha esses indicadores aí uma vez por semana, um dia sim, um dia não, mas é monitorar, a gente precisa monitorar. E como a gente vai controlando indicadores, muito possivelmente o resultado final será um resultado melhor. Não adianta chegar no final do mês e achar que deu problema, deu errado de novo. Isso lógico que iria acontecer. Aproveitando esse gancho, Eduardo, o Adolir comentou, caso você consiga falar um pouco sobre a gestão do time, né, dentro desse padrão todo, como que é trabalhado esse comportamento organizacional na equipe, né? Porque a gente sabe que às vezes entra um colaborador novo e ele precisa se enquadrar numa rotina muito exigente, numa rotina muito organizada, né? Eu comentei um pouquinho antes, infelizmente
não é simples, né? O programa em si ele é simples, mas movimentar uma estrutura dessa aí, nossa concessão está na ordem aí de 50 e poucos, menos de 60 funcionários, colaboradores. Mas movimentar na rede inteira, o Brasil inteiro, mais de 10 mil pessoas, isso foi muito difícil. Então, a gente perdeu muita gente, as concessões pelo modo todo. Mas quem ficou entende hoje o processo e sabe que aqui nessa empresa funciona assim. Ah, mas eu gostaria de fazer. Não, você não vai fazer diferente. O processo é esse, tem que seguir assim. A gente tem problema? Tem bastante também. Tem literalmente um caminhão de problemas. Mas a cultura a gente foi solidificando. Quem acaba não encaixando, infelizmente, lógico, troca. Mas o processo tem que caminhar, porque, mais uma vez, o poder concedente, né, a montadora, nos exige. Tem alguns pontos, vários pontos no StarClass que eu não concordo muito, mas tem que seguir, faz parte do jogo. Então, respondendo melhor a Dolir ali, tem todo um cronograma da equipe, tanto técnica, basicamente todos passam por treinamentos na fábrica, ou reuniões à distância. Agora a gente está aprimorando isso também, fazendo mais à distância. Equipe de vendas, a gente assina um documento no final do ano, que é um acordo de metas de treinamento. Então, todo treinamento pode, e já aconteceu, vai equipe, alguém para a fábrica, para treinamento, e também não passa no treinamento, tem que refazer, tem pontuação mínima, né? Justamente para a hora que encostar um veículo aqui, a gente poder ter o melhor diagnóstico, poder solucionar da maneira mais rápida, né? Mas hoje a gente vem melhorando e monitorando o acordo de metas. Ali é onde a gente valida com cada um, tuas metas são essas, a gente vai te acompanhar, se precisar de treinamento, a gente vai te conceder. Só ali são perto de 100 mil reais aí de treinamento ano, então são valores altos aí que a gente acaba investindo. Sistemas, controles, aplicativos, tudo isso vai mudando também a cada ano, então tem que estar monitorando. É dedicação plena, né? Legal. Continuando ali, a gente tem um pouco de indicadores, então agora é aquela na vertical, né, o gráfico que a gente passou antes. Então tem 9 critérios aí de excelência ao cliente, que aí é monitorado, são indicadores quantitativos, isso é monitorado todo mês vem pontuação disso. Excelência operacional, como é a gestão nossa da operação, do negócio Mercedes, de veículos comerciais, e 7 de performance, aí são mais indicadores comerciais. Então, acontece isso e nesse momento a gente está escrevendo o StarClass 2021, eu estou fazendo parte dessa equipe lá na fábrica, a gente acompanha e está escrevendo, tem umas mudanças, porque tudo que acontecia, ela precisava melhorar alguma performance dela, ela descobriu a receita do bolo, ela colocava dentro do StarClass e fazia com que toda a rede evoluísse. Mas são indicadores comerciais, aí a gente começou a questionar, não, vamos continuar no programa, ele é válido, ele mudou a cara da rede, mas vamos deixar só indicadores de qualidade. Os comerciais, vocês trabalham em modelos de gestão, que são indicadores comerciais, esses são os acordos de metas de vendas, de pós-venda, que a gente também tem metas para cumprir todo mês aí de cada área, né? Tem pontos bônus e os deméritos. Esses, então, somam no máximo 100 pontos, com os 10 bônus pode chegar a 110 pontos. Então, ali onde a gente tem que estar monitorando todo mês a performance, esses indicadores, para saber se a gente vai chegar no ouro, o que está faltando, qual é o indicador, qual é a força-tarefa, junta a equipe, faz reunião,
monta um plano de ação, monitora de novo, as equipes por si também vão fazendo isso durante o mês, né? E a gente vai acompanhando, é o tempo todo, não para. Vamos adiante. Aí então, por exemplo, esses são indicadores desse ano. Então, para ser ouro, precisa daqueles 50 dos 100 pontos, eu preciso fazer no mínimo 42 dos 50. Em pós-venda também. E para prata, 38 e 33, né? Então, posso talvez não ser classificado nas melhores pontuações dentro de algum módulo daqueles lá, mas eu posso tentar buscar outra pontuação num outro indicador, ou tentar algum ponto bônus, não ter nenhum demérito para alcançar. Então, só que são indicadores que a gente vai, né, acompanhando mês a mês e fazendo simulações de como vai estar no final do ano, porque isso era sempre em novembro, em dezembro, na convenção, ela dava premiação. Então, agora ela mudou. Ela está fazendo o exercício completo, né? Então, de janeiro a dezembro, e não tem mais soluço. Acontecia que a rede, em algumas situações, como dezembro ela não contava, nós soluçava em dezembro. E descarregava em dezembro. Isso aconteceu, ela começou a perceber. Então, ela faz o jogo dela e a rede vai dançando a música aí, né? Dentro desses indicadores de vendas que estão, aquele slide anterior ali, né, de excelência operacional, de satisfação ao cliente, de performance, assim, de pós, exatamente. E esses 3 primeiros são os indicadores de cada área de vendas e pós-venda. Também tem de administração, também tem financeiros, mas eles acabam entrando dentro desses 2 grupos aí, né? E aqui, para ter uma ideia, um pouco da evolução. Então, lá em 2006 começou, são 15 anos já, são 14 certificações. Nós somos certificados 11 vezes. Em Vans, ela começou depois, um período depois, ali 2012, se eu não estou enganado, 2013. E aí, 2012, se eu não estou enganado, ali teve uma prata. Essa ali a gente foi prata mesmo. E em 2015 e 2016 também, a gente voltou a ser ouro. E 2018 e 2019, como ela colocou o filtro ouro, ela fez com que subisse um pouco mais a régua de novo, né? Então, a gente tinha pontuação, desses anos aí também, tinha pontuação, estava tudo ok, mas por uma falha, por alguma não conformidade, algum critério, a gente perdeu o ouro. Então, perdeu uma parte aí. Como eu citei antes, eu estou nesse programa para a rede, se eu não me engano, são 7 grupos aí. A gente está revendo todo o processo de pedido, de vendas, de análise de performance da rede, de documentos, de capacitação, de inovação. Um deles é o Star Class, que é esse que eu participo lá com a rede. A gente está escrevendo o Star Class 2021 e a gente fez benchmarking com outras marcas, mas realmente a turma toda quer copiar o modelo da Mercedes, as demais marcas aí de veículos comerciais e até automóveis. O programa ele ficou muito robusto, ele ficou muito intenso. E a gente está tentando juntar um pouco com o MEG aí da FNQ, que o Jean, né, fez a apresentação junto com a Maribel nas semanas atrás aí, né? A gente está tentando usar um pouco mais da FNQ, ele foi atualizado, porque o Star Class ele é muito modelo Mercedes. A gente quer fugir um pouco disso, tentar abrir um pouco o leque e ter critérios de pontuação sobre demais áreas, né? Um pouco uma evolução realmente do programa e tirar esse conceito um tanto comercial. Em alguns momentos ele vira um programa comercial, e aí programa comercial não é programa de qualidade, né?
Aí são documentos, processos comerciais, aí são outras estruturas. A gente quer deixar ele mais de qualidade mesmo. Cada guia de certificação por ano é um livro de mais ou menos umas 140 páginas, só para vocês terem uma ideia, tamanho A4 aí, é um rascunho, um material bem denso, que é só o básico, né? Muita informação, a gente tem que pegar aquelas pastas que são, são pastas mesmo, ou já está, né, em documentos aí eletrônicos, para realmente entender o passo a passo, o que tem de mudança, o que num ano ele cobrava nós na auditoria, o que o outro ano tem a mais e diferente aí, né? E assim, eu entendo que a gente foi, voltando à pergunta lá do Adolir, a gente vai solidificando a cultura e vai fazendo a turma, esse alinhamento, né, de mindset aí da equipe como um todo, estruturar para ser certificado, né. Dessas pontuações que a gente teve aí, só para vocês terem uma ideia, concessionárias são hoje basicamente 200 pontos de atendimento no Brasil, é a maior rede. Eu não tem entre 15 e 20 concessionários que foram certificados ouro todos os anos, né? Aqui em Santa Catarina, eu diria que tem uma concessionária que talvez tenha mais pontuação que a gente nisso aí. Na região sul toda, não tem 5 concessionárias com a mesma pontuação que nós. Eu diria que a Curtileira está com certeza, entre as 30 melhores do Brasil hoje, nesse programa. Lembrando que tem quase um terço da rede que não passa no filtro e não é certificado. Então nós estamos falando de 2/3 que são certificados, que nem bronze, prata e ouro. É um desafio. E isso tudo, lógico, não sou eu que faço, isso tudo é a equipe que trabalha e monitora, né? Essa é a tarefa dessa equipe aí. Não é meu, não. A gente mais acompanha e monitora, né? Enquanto você falava disso, eu fiz um paralelo, e talvez hoje não seja mais assim, né? Eu tive contato com isso faz um bom tempo. Uma época eu estudei um pouco sobre o ISO 9000, 9001, né? E quando eu achei que eu estava começando a entender aquilo, porque na empresa que eu trabalhava isso era muito forte, veio um consultor e eu lembro que ele disse uma frase, talvez na essência não seja isso que ele quis dizer, mas para mim ficou marcado, que ele disse: Gabriel, ISO 9000 não garante qualidade nenhuma. O que ela garante é que se tu faz uma caneta ou se tu faz 1 milhão, elas são feitas iguais. E é claro, né, que em contrapartida, se são 1000 canetas erradas, a chance de você perceber aumenta 1000 vezes, porque você tem 1000 produtos. E é muito isso, né? Quantas coisas, de novo, diferente do tamanho do segmento, do meu segmento, da minha empresa, quantas coisas eu faço todo dia a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Porque eu não padronizo, daí eu sofro todo dia, né? Porque não existe um roteiro, quando a pessoa sai, o conhecimento vai com ela. Sim, a gente teve e passa por isso até hoje, né? Assim como informações privilegiadas acaba às vezes indo ao mercado, né? Então tem que estar monitorando. A gente procura ter, falando um pouco assim do dia a dia, né? Procura ter todo esse material que é o StarClass hoje. Isso aos poucos foi entrando no sangue aí de todos. Isso acabou virando um modelo de gestão. Então, então, as reuniões com a equipe, quais são os indicadores, como está a capacitação da equipe, né? Que a gente precisa
conectar assim as pessoas, os processos e a performance, né? Precisa fazer essa conexão, né? Então, assim a gente acaba formando a cultura, né? Saber como estão as pessoas, como está o treinamento, o acordo de metas dela, a capacitação, as habilidades, saber onde estão os gaps aí de cada um, os processos se estão adequados, se está isso fluindo bem com a fábrica, e a performance, aí é o desempenho, a gestão em si, né, a performance comercial, como está o resultado. E a fábrica, ela, todo o final do ano, ela mostra, e é visível isso, quem é certificado ouro, os resultados, a performance, os indicadores de share, de mercado, de vendas, pós-venda, absorção na oficina, todos os indicadores são muito acima de quem é prata e bronze. É muito acima. É lógico que a gente investe muito, né? Então, comparar a CURT com uma outra concessionária hoje que é prata ou bronze, ele vai ser atendido um pouco diferente. Então, aí vem o trabalho da fábrica. Casos pontuais de performance ruim, ela manda carta, vai o pessoal fazer consultoria, ela dá prazo e vai monitorando. E aconteceu, né, aqui no nosso estado, é até sabido que eles chamam que é a última fronteira, né? Santa Catarina é a última fronteira. O Rio Grande do Sul, hoje são basicamente 3 grupos que operam no Rio Grande do Sul, no Paraná também, em Santa Catarina somos em 7 grupos, e ela vai monitorando, vai acompanhando isso. Quem tem performance ruim, ela vai mandando carta e acaba excluindo isso do contrato de concessão, a ponto de negociar. Como a gente sempre teve muito bem, ela não tem muito o que reclamar de nós, ela fica quieta e a relação é boa com a fábrica, a gente não tem tido problema. Né? Legal. Eduardo, a gente vai indo para os últimos 8 minutos, mais ou menos, do nosso bate-papo. Ok. Uma dúvida, e essa é uma dúvida minha mesmo, mesmo sabendo que existe, cada concessionária tem os seus resultados, as suas metas, as suas contas para pagar, né? Mas sabendo que existe algo maior, né, chamado Mercedes, acima de todo esse processo, como que é a relação entre as concessionárias, né? Eu percebo que o Eduardo está muito bem, eu troco ideia com o Eduardo, eu não troco, cada um cuida do seu. Gabriel, a gente tem recebido nos últimos anos, diversos momentos, tem visitas aqui, né? A gente, por ter essa premiação todos esses anos, que é extremamente difícil isso aí, então a gente tem relação muito boa com a rede aí, né? Então a gente já recebeu muita visita, concessionárias do Rio Grande do Sul, do Paraná, aqui do estado, várias. A gente também foi visitar várias. Eu fui visitar, né, pela Europa, Estados Unidos, a nossa equipe eu já levei para visitar outras concessionárias, lá no interior de São Paulo, que também sempre tiveram boas pontuações, a gente tem uma amizade, a gente troca muita informação. Como eu citei, eu fui conselheiro muitos anos na associação, presidi comissões internas, tem 3 vice-presidentes, o presidente é um contratado, um executivo, estamos em 3 vices, eu fui vice-presidente, então a gente recebia, hoje é um processo mais eletrônico, mais cadernos de indicadores de performance, e a gente acompanha, e aí acontece de ligar, né, para alguém lá, São Paulo, Minas, eu vi que teus indicadores estão melhor aqui, assim, assado, o que você está fazendo aí? E é muito bate-papo. Isso, eu tinha 25, 26 anos, eu já participava na associação, né? Então eu aprendi muito com concessionários que eram amigos do meu pai, né? Conhecidos do meu avô, o Kurt era o avô. Então, e a gente sempre acompanha e se troca muita informação. Esse benchmarking é muito valioso, né? Muito valioso.
Legal. Já caminhando para os nossos finalmente, eu passo para você daí fazer o seu encerramento. Só quero lembrar o pessoal, eu deixei ali um link, tá, fixado na tela, eventos.acios.com.br. É nesse local onde a gente encontra todas as capacitações, conteúdos, enfim, da associação, que a associação vem ofertando, inclusive gratuitamente, tá? Na sua maioria com vagas limitadas, então precisa garantir o seu local, né, o seu lugar, a sua vaga, mas acompanhe a gente nas redes sociais, nesse nosso endereço, enfim, a gente tem muito conteúdo, muita experiência para trocar entre os nossos associados, comunidade, receber a comunidade para visita, a gente está muito aberto aí a conversas. Queres? Vamos lá, o que eu gostaria de talvez finalizar é que o poder concedente é da montadora, né? Ela nos concede, como eu falei no início lá, nós somos uma concessionária. Então, a gente tem que entender o processo, e isso vale a pena quando a gente, né, se interna, passa a conhecer os detalhes. Eu participei desde o início, desde essa evolução. Então, não basta ficar reclamando, né? A gente reclama de muita coisa, isso não resolve. Resolve quando a gente realmente põe a mão na massa e faz, né? Não foi fácil estar aqui, é exigente, é um processo que poucas concessionárias no Brasil têm, mas com trabalho, com dedicação, tem que acordar de manhã, levantar e vamos para mais um dia, e vamos para frente, e vamos mais um ano. Então, quando isso começa a funcionar melhor, estruturado, os resultados também vêm mais fáceis, né? A rede, perdão, as pessoas sabendo o que tem para fazer, né? Qual é o processo, como eu faço, e não fazer de forma aleatória. Isso nos ajuda. A gente tem na sala de reunião na empresa, tem algumas frases na parede, e tem algumas delas que são muito valiosas. Uma da Sheryl Sandberg diz que feito é melhor que perfeito, né? Então, outra do Walt Disney, que a gente tem que parar de falar e começar a trabalhar, e começar a agir, né? Não adianta ficar se alongando muito, divagando, o que importa é o resultado, né, dos processos aí. Isso vem com o tempo, mas fazendo passo a passo. Então a gente vai finalizando aí antes que o Instagram nos corte no time de uma hora, né? A gente tem um minutinho Sim. aqui, ele já me avisou. Só muito obrigado, okay. Lado, pela disponibilidade. Eu sei o quanto é corrida a sua agenda, quantas iniciativas você vem tomando aí. A associação é mais uma de várias, né? E foi muito interessante, um prazer bem legal mesmo estar trocando isso com você. Queremos te agradecer. Muito bom. Obrigado. Também fico aberto, né? Se alguém tiver interesse, que venha até aqui. Eu posso talvez detalhar um pouco melhor aí. Serão sempre bem-vindos para tomar um café e debater sobre o assunto. Obrigado pelo espaço. Legal. Parabéns a você, Gabriel, também. Valeu. Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau.